Fala galera do Blumentech, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio fantástico. Estamos aqui presencialmente na PremierSoft, né? Essa empresa que estava fomentando a tecnologia aqui na cidade de Blumenau, e eu estou acompanhado aqui, né, cara, desse co-host aí pela segunda vez, que é o JP, né, cara, João Paulo Ross, que é CGO da PremierSoft, que desenvolve, né, cara, tá aí ajudando a expandir ainda mais, né, cara? Internacionalização da PremierSoft. Total. Né? Resumindo é isso. É isso aí, resumindo é isso. O meu foco é Estados Unidos, estava lá até agora há pouco. Por favor, não começa a falar inglês aqui, né, cara? Vamos fazer um podcast em inglês aí. Olha, seria legal. Não, seria aí legal. Eu ia ficar quietinho, entendeu? Legal, Tudo isso que eu falo bastante aqui, eu não ia falar nada. É igual. Não é nossa língua materna, né? Sempre tem um pouquinho de dificuldade. Mas estamos no episódio número 7, né? Do Blumentech. Isso aí. E com um convidado também muito especial, já conheço já de outros carnavais. Eu também. E vai ser um papo muito legal. Literalmente, né? De outros carnavais aí. Mas hoje o papo é tech, né? Hoje o papo é tech, é tudo. A gente está falando então hoje, né, cara, com o diretor de mercado e produto da WK Sistemas, uma das empresas mais longevas. Inclusive a gente estava no off aqui falando, né, discutindo, qual que é a empresa mais antiga aqui da cidade de Blumenau. Se você lembra, né, porque aqui a gente acabou não tendo tempo de pesquisar, mas você coloque aí nos comentários para ajudar a gente e agregar valor nesse nosso papo, né? Mas estou aqui então com o Márcio Tomelin, da WK Sistemas. Seja muito bem-vindo, cara. Boa tarde, JP e Cantoni. É uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhar um pouco aí da minha história profissional, que se mistura com a história da própria WK, como você falou, uma das empresas com maior tempo aí de experiência e vida, digamos assim, aqui da região, né? Que surgiu lá, como muitas outras surgiram, lá do CETIL, há 40 anos atrás. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Muito obrigado aí pelo convite. E é impressionante, né, Tomelin, como as pessoas assim que gostam da história da cidade, que falam, né, que trabalham com tecnologia, lembram desses tempos áureos, né, da CETIL, né, do início de tudo, né, que fez de Blumenau realmente uma referência nacional, né, até da América Latina, um polo de tecnologia, né, da cidade, e sempre tem a raiz ali CETIL, né, CETIL. Sempre. For puxar a árvore genealógica das empresas, vai terminar do CETIL. E a partir dela vieram desdobramentos em cima de desdobramentos e surgindo cada vez mais empresas de tecnologia aqui na região, transformando a gente aí num dos principais polos, né, cara? Verdade. WK é uma delas, então? WK é uma delas, lá fundada pelo Werner Kesk em 84. Então já conseguimos matar a questão do nome, né, do porquê WK, Werner Kesk. Perfeito. Há 40 anos atrás. 40 anos atrás. Poxa. Aí logo na sequência já a Inês, a esposa dele, também entrou no negócio e foram agregando mais sócios, no caso mais 2 sócios, logo nos primeiros anos também. E a WK tem uma história de muito sucesso, né, com pioneirismo em tecnologia e em modelo de negócio também. Lá na década de 80... Quando tudo era mato. Nos próximos anos, quando tudo era mato, quando não tinha siglas, nomes bonitos. Ah, é verdade. Já era uma scale-up na época. Que da hora. Cara, e a WK, ela trabalha com os mesmos produtos desde da sua concepção, digamos assim, e óbvio, né, foi se atualizando, se modernizando, ou ela mudou o core business dela ao longo do tempo, assim? Cara, eu diria assim que... Core business, óbvio? A gente começou com as nomenclaturas atuais. A gente ainda tem como uma expertise muito forte resolver a mesma dor que a gente resolvia lá na década de 80. Que é de compliance fiscal e contabilidade, porém, isso se expandiu muito, né? Hoje o nosso portfólio, embora ele esteja bastante centrado nisso, inclusive isso posiciona a gente como uma das principais empresas capazes de resolver o compliance fiscal brasileiro e contábil, que é simples, né? Ah, sim. Mas ao redor disso a gente criou uma suíte de soluções muito fortes, né? Que é composto aí por vários módulos, que vai do chão de fábrica até a gestão documental, passando por faturamento, finanças, etc. Então, a raiz da WK, pelo qual ela foi reconhecida e premiada, inclusive, já desde a década de 80, com sua expertise de resolver aquele problema, ainda existe, mas se expandiu muito. O produto, claro, não é o mesmo. Já foi
reinventado algumas vezes ao longo dessa história. Mas aí a gente está falando, e aí eu quero que tu me corrija, né, se eu falar errado, a gente está falando de ERP. ERP. Perfeito. Então, software para gestão de empresa. Exatamente. Software para gestão de empresas. Caramba, então. E eu vejo assim, né, essa questão do reposicionamento de vocês estão fazendo um marketing, né, bem forte. Inclusive, mandar um abraço aí pro Juarez, né, cara, que é do marketing e tal, né? De vez em quando eu tô lá no YouTube e tal, vem uma propaganda da WK ali. Os outdoors muito bem posicionados, inclusive, aquele ali da Praça do Estudante, né? Foi fantástico. Aquele ali a gente sabe que é difícil de conseguir, aqueles 3 ali. E aí vai continuar sendo bem difícil, porque a gente não vai sair tão cedo. Spoiler! Pô, o contrato tá grande lá. Tá grande. Mas, e aí a gente percebe isso, né? Da questão assim, do fortalecimento nesse produto. E eu te pergunto assim, vocês têm outros tipos de produtos acessórios ao ERP que tu pode falar, como outras possibilidades para os clientes, assim, outras frentes? Porque, por exemplo, a gente recebeu aqui o Carlênio da Sênior. E aí a gente percebeu na conversa de que eles começaram inicialmente muito forte, ainda são no RH, mas que hoje eles já trabalham com CRM, eles já trabalham com o TMS, né? Então, outras formas aí de soluções para os seus clientes, né? Vocês também trabalham com outros, além do ERP? A gente tem, sim, módulos que não se aplicam ao contexto tradicional de um ERP. Como, por exemplo, gestão eletrônica de documentos. Então, a gente tem um produto todo voltado para a GED, que não depende do ERP, inclusive, para ser implantado em qualquer empresa. Legal. O Premier Soft precisar de um GED, a gente pode atender, independente de ter o ERP WK. Mas ele é um módulo conectado ao ERP, com as mesmas estruturas tecnológicas e interface gráfica padronizada, inclusive. Por quê? Porque a gente vai dessa forma acoplando diferentes soluções aos nossos clientes. Assim como tem uma solução voltada para gestão da qualidade, né? Focada em atendimento a ISO, laudos e etc. Isso não é tradicional de um RP, né? A parte de pessoas também não é tradicional de um RP, né? Embora tenham empresas, pessoas e mercado que entendam tudo como RP, mas acaba não sendo, né? E o RP ele está se tornando ao mesmo tempo cada vez mais robusto, sim, mas a gente tem posicionado dessa maneira muito forte, inclusive, que ele é o core da operação das empresas, né? Ele está lá no centro de tudo. E sobre ele orbitam soluções complementares, que podem ser serviços ou tecnologias acopladas a ele. Então, esse portfólio que orbita ao redor do RP, a gente tem crescido bastante ele, inclusive por meio de parcerias também, porque a gente entende que a gente tem que colocar os melhores especialistas dentro dos nossos clientes. Então a gente está ali para se conectar com tudo e com todos. E sobre isso a gente está criando um grande ecossistema de soluções para impulsionar a inovação dos nossos clientes, por meio das nossas tecnologias. Tá? E é impressionante como o ERP é soberano numa empresa, né, cara? Porque eu já trabalhei em empresas, né, que tinham ERP, e aí você às vezes tem um certo conflito, digamos assim, né? Uma certa briga, por exemplo, com o CRM. Porque daí o pessoal do comercial fala assim, mas o CRM está atualizado, o ERP não está atualizado, né? Aquela coisa toda. Mas o ERP é a questão contábil, financeira, então ele é soberano, né? Então muitas estratégias acabam sendo feitas com base nos dados do ERP, né? Sim. É onde a liderança confia nas informações para tomada de decisão. Exato. Né? Não tem como a liderança entrar em cada sistema que a empresa utiliza para ver como é que estão as informações lá dentro. Exato. Então esse é o papel aí de um ERP bem configurado, né? É isso aí, consolida as operações, armazena dados, transforma em informação para tomar decisão. O grande cérebro da empresa é o ERP, né, cara? É por isso que é muito importante, né? Eu acho que mais curioso do que a WK ter 40 anos é saber que o Tomelin tem 24 anos de WK, né, cara? É impressionante hoje em dia, né, cara? E a gente está falando de um segmento de tecnologia, né? Onde tudo é muito também rotativo, né? Conta pra gente um pouco da tua trajetória, cara. Tu já começou lá de cara, tivesse outras experiências, como é que foi? Não posso menosprezar minha primeira experiência, que foi como bolsista na FURB. Opa, importante aí, ó. Trabalhei nos laboratórios de informática da FURB, formatando PC, instalando Windows, configurando rede Novel. Caramba, rede Novel. Fizesse ciências da computação? Nos terminais lá, os BUS lá, aquele terminal, a caractere lá. Fizesse ciências da computação? Sim, a minha formação inicial foi ciências da computação. Nascido em Blumenau? Nascido em Blumenau.
Legal. Aí naquela ocasião, quando eu estava de bolsista na FURB, eu recebi um convite da WK para participar de um processo seletivo. Né? E aí tinham 80 e poucos candidatos lá no auditório da WK fazendo prova e tal. E aí a WK selecionou 6, eu fui um deles. Comecei no suporte técnico, né, para ajudar os clientes, helpdesk, né? Isso. Mas já logo, acho que no final do primeiro ano, no segundo ano, além de prestar serviço de suporte para os clientes, eu já estava também desenvolvendo teste automatizado. Né, que o Werner, nunca me esqueço, ele chegou um dia lá na minha sala, estava eu e o Juarez, você falou agora há pouco que está lá no mesmo tempo que eu, está no marketing. O Werner chegou na sala lá com uma caixa, né? O software aplicativo vinha em caixa naquela época, né? Botou uma caixa na nossa mesa, assim, na minha do Juarez, ó. Tá aí, era o Visual Test, não sei se vocês chegaram a conhecer. Tá aí, ó, isso aqui é uma ferramenta para automatizar teste, como se fosse o usuário usando o sistema. Estudem e criem os testes. Caramba, pro radar, na época tinha um módulo contábil, financeiro e tal. E aí a gente estudou e começou a automatizar testes, junto com a automação de teste, automação de ambiente, com VMs e tal. Final dos anos 80? Cara, isso deve... Não, isso deve ter sido em 2000. Ah, 2000. Não sou muito bom para datas. Não, eu também não sou bom para matemática também. Não, mas eu fiz 24 menos... Eu fiz essa pergunta porque tá falando de teste automatizado lá no começo dos anos 2000. Né? E a gente pega, hoje em dia, ainda não é padrão em todos os lugares a gente ter teste automatizado. Não. A gente ainda faz muito teste manual. Né? Várias empresas a gente vê que estão lá com milhões de usuários, mas ainda no testezinho manual cada dia. Então, porra, é incrível isso, né? Ver que a WK lá atrás, em 2000, já estava pensando em teste automatizado. O Werner sempre foi à frente do tempo de muita gente, né, cara? Então, ele ia muito para os Estados Unidos para buscar tecnologia, ainda inclusive num período, não mais nos anos 2000, mas antes disso, que o mercado era fechado, era bem mais difícil. E ele ia para os congressos de Microsoft e mundo afora e trazia as tecnologias para a gente e botava a gente para estudar como ele sempre fez, né? E foi muito legal, foi uma baita oportunidade, né? A gente aprendeu, depois desenvolvi até meu TCC lá na FURB, baseado em teste automatizado. E foram os primeiros passos da WK lá nos anos 2000 em teste automatizado. Legal. Hoje a gente tem na WK o que é benchmark para o mercado. A gente tem uma plataforma de automação de teste automatizado. Olha só. Que legal. Então a gente tem mais de 1000 VMs. Caramba. Com milhares de projetos de teste, casos de teste automatizado, que executam testes simulando a entrada de um usuário no sistema, né, em várias operações. Que legal. O dia inteiro. Cara. Por que é a automação do teste automatizado? Porque tem uma plataforma cheia de robôs que os nossos devs vão fazendo os PRs lá do desenvolvimento diariamente. De uma em uma hora, uma automação compila o código, transforma ele em sistema, em instalador. O robô vai lá, pega esse instalador, instala nessas mais de 1000 VMs, starta os testes automatizados nessas mais de 1000 VMs e devolve feedback para o desenvolvedor por meio de uma plataforma com os logs de onde apresentou algum problema. E assim gira o ciclo diariamente, cara. É um negócio incrível. Legal. Lá atrás, quando eu comecei, tudo era mato, né? Era tipo, eu tinha as VMs em cima de um Linux, que eu ia lá e dava play nos projetos de teste, esperava ele executar e olhava o log. Um por um. Hoje quem olha o log é um robô e distribui o resultado. Isso com certeza traz muita qualidade para o software, né? Muito. Com isso garante que muito menos bugs vão chegar, né? A gente fala que em tecnologia não existe software sem bug. Mas certamente com iniciativas como essa você reduz bastante a quantidade. Ele já passa ofertado com muito mais liso, né? Muito mais. Fantástico. E até o que eleva muito a qualidade do nosso produto é ser um produto único para todos os clientes. Então a gente tem uma versão única no mercado. Essa versão é que passa por esses testes de estresse, de regressão, né? E leva para o mercado sim um produto com bastante qualidade. Nunca vai ser zero bug, jamais, né? Mas prova de que realmente é muito reduzido, hoje a gente tem 30 pessoas no nosso suporte contando com as lideranças. Cara, aí tem mais de 20 mil usuários, mais de 4 mil clientes. Então, bastante gente. O volume de bugs que é reportado para nós é muito pequeno mesmo. Vocês têm algum tipo de fábrica de software no sentido de... Porque tu falou assim, é um produto único para todos os clientes, né? Mas existe algum tipo de customização que o cliente queira? Ou assim, esse cliente aqui que está pedindo essa customização, na verdade, ele não faz parte do nosso público-alvo, assim, por exemplo, da nossa persona?
Customização a gente não faz, porque customização significa fazer exclusivamente para um cliente o que ele precisa. Implementação que veio por demanda de cliente, a gente faz mediante serviço. E aí vai para todos. Mas incorpora ao produto, desde que não prejudique a performance do produto, desde que não prejudique a experiência dos demais clientes, desde que esteja dentro das conformidades legais. E aquilo que é muito extra, ERP, como a gente tinha falado antes, né? Tipo, o ERP é o núcleo do negócio, né? Mas tem a necessidade particular do cliente XY. Aí a gente tem parceiro como a Premier, que está lá, né, no nosso portfólio, lá para os nossos clientes poderem contratar serviço com a Premier para criar aquela plataforma especializada para o negócio dele e integrar com o nosso RP pelas nossas APIs. Isso, na verdade, no final das contas, é o mais legal, né? É saber que, pô, eu vou até aqui, né? O meu produto é bom se eu... Agora, aquele negócio, eu não posso ser o pato, né, cara, que tem asa e não sabe voar, exatamente, não sabe, né, fazer nada direito, não corre direito, não faz nada direito, né, cara? Então, é muito legal isso, né? Ter empresas parceiras, né, entre aqui WK, Premier Soft, né, e cada um sabe o seu papel, a sua posição dentro do campo ali, e quem ganha com isso é o cliente, né? Sim. Claro. E tu sabe que a gente estava conversando esses dias que isso é uma grande dificuldade para startup, saber o momento de dizer não. Porque chega o cliente falando, eu quero te dar dinheiro para fazer isso aqui, pô, mas não é meu negócio, pô, mas é dinheiro. Não, então eu vou lá e faço. Né? E quando a gente começa a ter maturidade, a gente tem que entender onde é que está o nosso foco, onde é que está o nosso objetivo, e tudo que não está naquilo ali, cara, infelizmente tem que descartar ou passa para algum parceiro. Que é esse relacionamento com a WK. Chega demanda aleatória lá para eles, não faz parte do foco, não faz sentido a gente trazer isso para dentro do produto. Exatamente. Então, ao contar com um parceiro, encaminha para a Premier Soft, a gente faz esse desenvolvimento, integra com o software da WK, e o cliente tem uma experiência única. Exatamente. O cliente ele fica com uma experiência única. Porque se aquela empresa, né, querer abraçar o mundo, ela vai passar uma experiência negativa, porque ela não vai conseguir, né, isso está mais do que provado, e capaz ainda de perder o cliente, né? Querendo pegar toda a verba, o budget do cliente ali em tecnologia, ela talvez fique sem nada. Ela não consegue fazer gestão de produto, ela não vai ser dona do próprio produto, né? Então, por isso, realmente, esse é o desafio. Saber dizer os nãos da maneira certa, né? Da forma certa, no momento certo, e ter alternativas, né? Ter parceiros para isso. Não faz mais sentido querer fazer tudo, né? Tem tanta especialização boa no mercado. Mas às vezes uma demanda que um cliente dá é uma oportunidade que nunca ninguém tinha visto, né? E aí pode acontecer, né? Tem disso também, claro, tem disso também. Como é que a questão ali, tu falou se vira uma demanda que ela é relevante, né, para o produto, ela vai agregar valor para o produto, a gente implementa, né? Se tu colocasse assim de 0 a 100%, né, qual que é o nível de participação dos clientes ao longo desses 40 anos, assim, né? Só uma noção, né, do quanto que os clientes ajudaram a aprimorar o produto do ERP. Cara, demais, né? Sério? Demais, assim, eu acho que a gente deve muito aos nossos clientes, aos nossos parceiros, porque eles estão vivenciando dia a dia a necessidade real de negócio. E eles nos informam por meio de feedback, por meio de solicitação, o que é melhor para resolver aquele negócio. Então, o produto deve muito aos clientes, demais. A gente tem um trabalho bastante complexo de administrar isso e entender aquela demanda do cliente sobre que tipo de dor aquilo procura resolver. Porque é muito comum o cliente chegar para a gente e não tem nenhum problema nisso, é normal, pedindo a solução. Em forma de produto, ao invés de chegar para a gente explicando a dor a ser resolvida, o problema a ser resolvido. E quando ele pede a solução em forma de produto, se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai criar a solução, sem entender qual é a dor. E em muitos casos, aquela solução não vai resolver a dor, entende? Então, um trabalho que é importantíssimo na gestão de produto, na área de produto, é se aprofundar e entender o porquê daquela solução, a qual dor ele pretende resolver. E muitas vezes não é daquele jeito que você resolve. Às vezes até você já tem a solução dentro do produto, inclusive, né? Esse é o grande desafio do time de produto. Sim, é engraçado que o Tomelin falando isso, eu lembrei do que a gente conversou alguns 2 episódios atrás com o Hélio, diretor de tecnologia da Ares, porque ele falou exatamente isso. Quando ele vai falar com um parceiro, fornecedor dele, assim, ele fala assim, faz o que eu preciso, não o que eu estou pedindo. Porque muitas vezes o que eu estou pedindo não é aquilo que eu preciso. E você talvez já tenha experiência com outros clientes que vai poder me dizer, né, qual que é o caminho. Como especialista, me traz a solução. Exatamente. Né? Não só tentar agradar o cliente. Mas normalmente o que vem é a demanda, preciso de um campo X com um cálculo Y.
Tá. Mas por quê? Isso é o produto. Isso é a tentativa de solução, né? Mas qual problema vai ser resolvido? E aí, de repente, pode não ser aquele campo com aquele cálculo, pode ser uma outra maneira que vai ser mais eficiente, né? Total. E se a gente pegar, o Steve Jobs já falava isso, né? Que o cliente muitas vezes não sabe o que ele quer. A gente tem que adivinhar e fazer ele querer aquilo. A gente tem que criar a dor, inclusive, nele para mostrar, cara, isso aqui tu precisa para resolver o teu problema. Total. É bem exatamente. Aí você anda num terreno complicado aí, porque às vezes só o fato de você fazer mais questionamentos para o cliente, e o trabalho do time de produto é isso, pode, de repente, ser interpretado de uma maneira não muito boa, né? Então, tem que ter habilidade para isso, tem que, inclusive, explicar. A gente explica para o nosso cliente como que funciona o processo de desenvolvimento de software. A etapa de discovery, o que significa aquilo, por que ela é importante, para daí o cliente ter mais abertura em responder as nossas perguntas, né? Porque senão você pergunta, não, mas por que tu quer isso? Para que tu quer aquilo? Parece que realmente tu está duvidando da capacidade dele, não é isso. Exatamente, cara. Eu penso assim que realmente é um grande desafio, né? Quando trabalhei com empresa de tecnologia, assim, era voltado para a área comercial, então a gente teve contato com muitos clientes assim que precisavam de uma solução tecnológica, e realmente, cara, isso que tu falou assim é muito isso, assim. Ele acaba desconfiando, ele acaba pensando, tá, mas tu tá sendo assim porque tu não quer vender para mim, tu não quer fazer, então já me diz na hora então, porque eu vou para outro, né? Não é isso, é porque a gente realmente quer estressar bastante aquela situação, aquele questionamento para poder entregar aquilo que ele tá precisando. A melhor solução. Total, né? No final das contas é isso, né? Sim. E como é que é a estrutura hoje da WK? A gente falou um pouquinho de produto, a gente falou um pouquinho de desenvolvimento, falamos de teste, da automatização. Como é que é a estrutura da parte técnica da WK? Na WK a gente tem em torno de 200 pessoas, que é a sede aqui em Blumenau. Fica ali na Almirante Barroso, né? Massa. Aí fora da WK a gente tem uma rede de canais, com em torno de 50 canais espalhados pelo Brasil, que faz o nosso braço no mercado, né? Que vende, implanta, presta serviço de consultoria, pós-venda, sucesso do cliente. E aqui na WK, então, a gente está muito focado em produto, né? Que é olhar para essas demandas de mercado, oportunidade, aquilo que o cliente nem enxerga que é uma dor que é necessária, aí está a grande sacada, né? A gente conseguir descobrir isso, transforma isso em produto para o cliente. Aí na WK a gente tem um time de tecnologia, né? Tem umas 120 pessoas na nossa área de tecnologia, que envolve dev, teste e produto. Né? E aí tem mais o time de serviço, de suporte, de vendas também, né? A gente também tem uma operação de venda direto, de relacionamento direto com o cliente, né? Apesar de a nossa principal forma de atuação no mercado ser por meio de uma rede de parceiros, que são os canais que estão Brasil afora. O comercial, então, ele basicamente é por meio de canais? Tem o nosso comercial próprio de venda direta, né? E de relacionamento com os clientes diretos da WK. E tem um outro time comercial, que é um time comercial que dá suporte aos canais. Né? Então, que são os nossos executivos de canais. E esses são os mentores dos nossos canais, as pessoas que apoiam os canais no seu dia a dia. Mas então, em termos... são dois times separados. Sim, mas pegando esses dois times e falando da parte de canais, assim, em termos de capilarização, o número de canais é maior, no caso, né? Sim, é a principal forma de a WK ir para o mercado é por meio dos canais. Perfeito. A nossa operação de venda direta, ela atua aqui em Blumenau, é mais forte aqui em Blumenau e na região. Aí a gente tem uma unidade lá em Ribeirão Preto e outra no Nordeste, lá que é uma base em Recife, que daí tem um profissional fixo em cada uma dessas e mais alguns que são rotativos, que a gente tem uma concentração boa de clientes diretos nessas regiões. Legal. Cara, tu falou aí então que tu era bolsista da FURB, né? E aí tu entrou na WK nesse programa de trainee, né? Foi ou não foi? Não. Eram 80 lá, ficaram 6 e aí tu entrou já... Eu entrei como analista de teste... Perfeito. Analista de suporte, desculpe. Aí depois comecei a realizar as atividades de teste que eu expliquei aqui. Sim. Né? E aí fui... galgando. Para várias outras áreas. Daí prestando treinamento para canal, treinamento para cliente, consultoria, pré-venda, demonstração... análise de projeto, de aderência, e aí já fazendo demo, fazendo evento, fazendo palestra, ajudando a desenhar política comercial, aí treinamento comercial também para os vendedores. A única área que realmente eu não atuei assim de maneira muito
direta foi realmente codar, foi desenvolver software. A única programação que eu fiz foi de teste. As outras áreas, tirando o administrativo, claro, né? As outras áreas, por todas elas, eu passei. Cara, e o que eu só queria complementar, porque assim, acaba sendo muito inspirador, né? Assim como a própria história, né, do JP, do Rodrigo é super inspiradora. E a gente se orgulha muito de ter visto isso acontecer, onde eles estão hoje, assim, é fantástico isso. A tua história também é inspiradora, né, cara? Porque, pô, quando tu falou, né, não vou menosprezar minha fase de bolsista, isso é realmente, cara, isso é inspirador, né? Porque muita gente pode estar assistindo hoje, estar fazendo um curso numa faculdade e pensar, poxa, daqui a um tempo, talvez menos, né? Até porque tu já está há bastante tempo no cargo que tu ocupa hoje, né? Sim. Mas chegar ao nível, né, ao cargo de diretor, né? Talvez até de CEO, né? Enfim. Então é muito legal, assim, hoje então tu é diretor de mercado e de produto. Isso. Eu queria entender o que compõe, que áreas dentro da tua diretoria e se existem outras diretorias, né? Se existe, por exemplo, CEO e como é que está o seu Werner ali, o que hoje ele atua ou se não atua mais na empresa, né? Pode falar pra gente. Os sócios da WK, da origem da WK, que são 4 sócios, né? O Werner, a Inês, o Antônio e o Stanis, eles estão num papel de conselho, não estão mais na operação, no dia a dia, né? Além desses 4 sócios de origem, tem mais outros 2 sócios que entraram para a sociedade faz 2 anos, se eu não me engano, que são os filhos do Werner e da Inês, que estão aí num programa de sucessão, né? Mas estão atuando na WK já há mais de 10 anos também, né? O Wilson na área técnica, a Vanessa na área administrativa. Então são 6 sócios hoje, sendo 2 deles, que é o Wilson e a Vanessa, os filhos que estão na operação. Os outros 4 estão apenas como conselheiros, no papel de conselho. E na direção é eu e a Cláudia, né? São 2 diretores. A minha diretoria de mercado e produto abrange na parte mercado, marketing, venda direta, venda via canal e a área de gestão de conhecimento, e a parte de produto dessa diretoria pega toda a parte técnica de desenvolvimento dos nossos produtos, né, o time de produto propriamente dito, e a área de serviços também, que é o nosso suporte, e o serviço de consultoria, implantação e treinamento está dentro desse escopo aí da minha diretoria. Perfeito. E aí dela, a diretoria dela? A área administrativa, pessoas, facilities, controladoria e finanças, né? Está tudo dentro da diretoria daí da Cláudia. Então, a empresa é uma empresa grande, de 40 anos, então tem 2 diretorias, né? Bem otimizada. É bom, aqui vocês também são em dois, né? Sim, somos em 2 sócios. Exato. Mas a gente tem uma estrutura de liderança embaixo também, muito da mesma forma horizontalizada. com a WK. Massa. A gente tem, se não me falha a memória, 10 ou 11 gestores, não lembro agora, é um gestor para cada área, né? E daí esses gestores estão conectados à diretoria, e conectados a eles ainda tem uma camada de coordenação, né? Para ficar próximo do pessoal, para a gente conseguir ter a proximidade ali com sentir a temperatura, né? Não perder essa temperatura do mercado e das pessoas, tem, né? Tem que estar próximo, né? Tem que acompanhar, tem que desenvolver as pessoas. Então, se você tiver muitas pessoas abaixo da sua ramificação sem a liderança, tu não consegue garantir a proximidade que as pessoas precisam para se desenvolver, para ter o direcionamento correto. Então, a gente conseguiu estruturar uma camada de liderança muito boa dentre as coordenações e a gestão, que é o que nos dá a possibilidade de ter essa estrutura enxuta, digamos assim, diretoria, e ainda assim conseguir seguir com bastante sucesso aí nos nossos projetos e resultados. Legal. Fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta. A gente sempre acaba voltando para a WK, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na tua jornada dentro da empresa e tentar entender em que momento tu percebeu ou foi a decisão de virada de sair da parte técnica, de qualidade, de teste, de suporte, e ir para a área de negócio, quando começou a ir para a parte comercial e tu começou a subir essa escada mais administrativa ou gerencial. Que momento para ti foi essa virada de chave? Cara, vamos lá. Eu acho que eu até estava pensando assim, eu acho que não teve um momento específico, mas talvez teve. A minha formação é ciência da computação, né? De uma certa forma aconteceu de uma maneira meio orgânica, assim, porque eu sempre fui um profissional muito inquieto, assim, e sempre me considerei bastante colaborativo, né? Para não dizer assim, tipo que se metia em tudo.
Então havia a oportunidade de a gente fazer alguma coisa diferente, tentar algo diferente, eu ia propondo, ia me envolvendo em tudo que eu podia, claro, sempre com respeito às pessoas, aos meus líderes respeitando tudo isso. Mas a virada de chave talvez tenha sido no momento que daí, após a conclusão da faculdade, alguns anos depois, eu quis fazer uma MBA. Uhum. E eu fiquei na dúvida naquele momento, será que eu faço uma MBA de que área? E aí a Cláudia, que hoje é minha par, que é a diretora administrativa, pessoas, etc., ela me deu a dica, olha, eu acho que tu deveria fazer um MBA em marketing. E o meu diretor da época, o Stanis, que era o diretor de marketing também, ele também concordou com isso. Eu acho que devia fazer MBA em marketing. Talvez porque até naquela ocasião já as minhas ações, aonde eu me envolvia, já dava sinais para isso, mas nem eu tinha percebido. E aí eu fiz essa MBA em marketing, na FGV. Não lembro nem que ano que foi, mas faz muito tempo. E aí eu entrei mais forte ainda na parte mercado, negócio, né? Que eu já estava na época, e por isso até veio essa recomendação. Mas ali acho que foi o ponto assim da virada de chave de maneira mais forte, assim, sabe? Legal. E tu acredita que o teu embasamento técnico, a tua graduação, ela te ajudou para te estar nessa posição hoje? Demais. Quando eu fazia a faculdade, lá, ciência da computação, o pessoal disse, onde é que eu vou usar cálculo diferencial integral, cara? E a gente tinha cálculo diferencial integral 4 e 6, né? Não tinha 1, 2, 3 e o 5, né? E onde é que eu vou usar matemática discreta, né, cara? Porque se eu vou codar, tipo... Mas depois a gente aprende, né? Puta, isso aí foi um estímulo gigante para o raciocínio lógico, para a capacidade analítica, a capacidade até de sensibilidade estratégica, de conseguir conectar os pontos. Tenho certeza que isso daí influenciou muito positivamente, entende? Não é ali no dia a dia fazendo um cálculo usando aquela disciplina X ou Y, mas a maneira como isso fortaleceu o pensamento mesmo sistêmico, que é a base para liderar, para criar estratégias, para organizar iniciativas, enfim, né? Nesse ponto então, até vou puxar alguém para a conversa, só que não tem o microfone aqui, mas é a Joyce. Eu sempre dou esse exemplo porque, cara, ela até já sabe, ela tá rindo porque ela sabe o que eu vou falar. Que assim, ela, né, sempre trabalhou, ela também, eu sempre esqueço também a faculdade, né? Sistemas, eu falo sempre ciências da computação, mas é sistemas, ela fez faculdade, então ela sempre trabalhou com tecnologia em várias empresas, né? E até empresas que não eram de tecnologia, mas sempre no segmento de TI, né? Na área de TI. E aí, uma das últimas experiências profissionais dela como CLT foi gerente de projetos, né? E aí, por ela ter esse background de sistemas, de entender como é que funcionava, ela conseguia transmitir a comunicação para os desenvolvedores, por exemplo, né? Claro. Então, muitos gostavam dela como gerente de projetos exatamente porque ela conseguia fazer bem esse meio de campo, né, cara? Então, por isso que é muito importante tu ter uma base, né, seja de faculdade, experiência de tecnologia, mesmo que depois tu mude para a área de negócio ou para a área de gestão, tu sempre vai levando isso para onde for, né? Ah, sem dúvida, cara. Eu acho que é assim, uma formação essencial quase que para qualquer coisa, assim, tipo... claro, estou puxando sardinha para o meu lado, né? Mas ciência da computação, acho que pode servir como um alicerce para qualquer outra atividade, qualquer outra disciplina, assim. Porque é muito importante tu ter um pensamento analítico cartesiano, lógico, né, cara? Lógico. E não só isso, né? Quando a gente fala em produto, quando chega alguém lá com uma ideia, já consegue pensar, putz, isso aqui dá para fazer assim ou não dá para fazer, isso aqui vai levar muito tempo, é muito esforço para pouca entrega. Claro. Consegue ter todo esse know-how por trás. Tem um know-how, tem uma base tecnológica, e claro que se manter atualizado é importante, né? Porque senão também aquele conhecimento lá de trás já não vai servir para mais muita coisa, a não ser, claro, para o pensamento racional. Sim, legal. Né? Mas tem que se manter atualizado para ter esse tipo de conversa com o time de produto, com o cliente, com a estratégia, com o mercado, né? Para entender como encaixar as coisas e fazê-las fluírem. Já que o JP perguntou dos marcos, né, históricos da tua carreira, né? Quais foram os marcos históricos da WK que tu consegue lembrar, citar assim ao longo desses 40 anos? Assim, quais foram os pontos de virada de chave importantes para a WK? Cara,
Tiveram vários, né? Embora eu esteja lá há 24 anos, a minha memória não é tão forte assim para lembrar com precisão as datas. Sim, não tem problema. Mas, tipo, fatos, só os fatos, né? O Werner, eu sempre referencio ele porque isso é muito estratégia do Werner, né? Embora ele fosse, e ainda é, né, um cara super racional, e na época ele era o programador, era um cara visionário e estrategista. Então, a estratégia dele era de canibalização dos produtos. Ele lançava um produto, criava um novo, com uma tecnologia nova, com um produto mais inovador, e matava o anterior. Cara, isso trouxe, então, vários marcos na história da WK. Em alguns momentos, esses produtos conviviam como concorrentes até, porque tinham praticamente as mesmas finalidades, mas com características e tecnologias distintas. Citar Steve Jobs de novo, né? O Macintosh, Lisa, não tinha... Então, foram sucessivos lançamentos, né? Até porque lá, nos primeiros 20 anos, talvez, da WK, o mercado era completamente diferente, com muito menos concorrentes, com muito mais restrições de infraestrutura, de hardware, e com necessidades também bem mais restritas, digamos assim, do que as de hoje, né? Hoje, digamos, a empresa já nasce já sabendo que, vou precisar de um CRM, de um RP e tal, isso. né? Naquela época, a preocupação era a folha de pagamento fiscal, contabilidade, claro que tinha outras preocupações, mas era o que existia na época. Sim. Então, sobre esses produtos, vinha, assim, uma estratégia muito forte. E aí, um outro ponto grande de virada da história foi quando houve as mudanças mais impactantes de tecnologia, né? Aí você sai de um ambiente DOS, vai para um ambiente Windows, e daí ali surgiu também o projeto do ERP, que isso foi no final de 90, foi o lançamento da primeira versão do ERP da WK, ainda com poucos módulos, né? Já era chamado radar ou radar? Já era chamado radar. Já era chamado radar. Só que tipo era o radar contábil. Que veio também matando o produto anterior, que era o Hércules, era o XTDC, entende? E vinha assim, até a gente brinca em dizer que os vendedores na época cansavam, e alguns reclamavam, pô, tem um novo produto para vender, né? Chegava no final do ano, qual que é o do ano que vem, né? Qual que é o próximo? E era um matando o outro, né? Né? Antes do que o concorrente fizesse. Lógico, com certeza. Então, por isso que eu digo, tem estratégias lá do passado que hoje seriam dignas assim de excelentes cases, né? E são excelentes cases, né? E aí depois na era radar também teve grandes momentos assim importantíssimos assim de virada, né? Quando a gente fez a virada para tecnologia 64 bits, que ainda não tinham software e aplicativos no mercado, principalmente ERPs em 64 bits, então isso empoderava demais a performance, né? Depois, num momento um pouquinho mais à frente, a gente implementou tecnologias de in-memory para processamento de alta performance. Então, hoje a gente se orgulha em dizer que a gente tem um produto que é um dos mais performáticos do mercado, né? Porque, de novo, o Werner trouxe isso muito para a gente. O Werner chegou a fazer uma espécie de engenharia reversa de jogos lá na época, lá atrás, para entender como que os jogos performavam naqueles equipamentos lá que tinham quantos? 16 MB de RAM, né? 16 MB de RAM. E ele entendeu isso e ele trouxe essas tecnologias para desenvolver os produtos lá naquela época. E que, claro, não é exatamente a mesma linha de código, mas é a mesma linha de raciocínio, de arquitetura e de tecnologia. Né? Isso que nos empodera muito hoje em dizer que realmente a gente tem um dos produtos mais performáticos do mercado, se não for o mais. Pelo menos nativamente. Legal. Instalou, implantou, ele está ultra otimizado em relação à performance. Né? A gente tem clientes com volumes gigantescos de dados e que a gente ouve falar, às vezes, por aí no benchmark, que determinados relatórios, processamentos e cálculos, você joga isso para um data lake, deixa lá moendo servidor a noite inteira. A gente faz isso em poucos minutos, às vezes frações de segundos, ao longo do dia da operação, assim, sabe? Nossa, graças a essas tecnologias. Então, foram muitos marcos tecnológicos para a WK. Né? Agora, bem recente, a gente teve um marco muito grande, que foi uma virada de posicionamento de produto, de marca, né?
quando a gente lançou a nova WK, que a gente chamou de nova WK, e realmente foi uma nova WK, está sendo uma nova WK, e a gente reposicionou o produto, colocando uma nova camada de tecnologia, inclusive, que também tem o seu marco tecnológico aí, e reposicionou a WK também em termos de marca, né, de posicionamento institucional, estratégico. Junto com isso, lançou as novas campanhas de marketing aí que você citou antes, e isso tem trazido excelentes resultados para a gente. Tenho certeza que é fruto direto, assim, sabe? Porque a gente escuta esse feedback de clientes, de prospects, da nossa rede de parceiros. Que massa. Então são marcos bem importantes. Estavas comentando antes, acho que até foi no nosso off, que o seu Werner ele ia para os Estados Unidos e trazia tecnologia, né? Trazia muitas coisas novas. Sim. Como é que funciona isso hoje, onde ele não está mais no dia a dia da empresa? Como é que a empresa se mantém atualizada com as novas tendências, com o que está de mais atual no mercado? O Werner não está na operação, mas ele está muito antenado ainda, né? Boa. Ele ainda vem e traz os insights para a gente. Mas claro que a gente tem um time de tecnologia muito bom, muito preparado, que está voltado para esse olhar, né, do que está acontecendo em termos de tecnologia, em termos de negócio, e traz para dentro de casa para a gente validar, né? Mas a gente tem um princípio muito assim de utilizar a tecnologia para atender a finalidade que ela pode se propor atender melhor, né? Deixa eu explicar um pouquinho melhor, né? Tipo, ao invés de ver um trend aí de uma tecnologia que está no mercado e sair usando ela, a gente não vai tanto por esse caminho. A gente procura entender que problema a gente tem que resolver com o nosso produto e qual é a melhor tecnologia para resolver aquele problema. E aí sim, acopla a tecnologia mais adequada, né? Seja em termos de linguagem de programação, de plataforma de desenvolvimento, de tecnologias, plataformas de mercado, como, por exemplo, inteligência artificial, que a gente vem trazendo para dentro do produto, né? Mas fazendo esse link, né? Que problema a gente precisa resolver, que produto a gente vai construir e qual é a melhor tecnologia para resolver esse problema, para construir esse produto. E não o contrário. Tipo, vamos pegar essa tecnologia, o que vamos fazer com ela? Não sei, bota em qualquer lugar, né? Porque tá na moda. Exatamente. Não é assim. Legal. Ô Tomelin, era mais ou menos essa era a minha pergunta, né? Inteligência artificial, né? Um tema que está sendo sempre conversado, discutido, né? E levantado. O que a WK está trabalhando nesse sentido da inteligência artificial nos seus produtos? A gente fez um pré-lançamento agora no evento, o Conexão WK, que poderia ser considerado também mais um grande marco na história da WK, que foi um mega evento, né? Surpreendeu os participantes. E a gente fez um pré-lançamento lá da nossa assistente virtual, a Mick, que ela vai se conectar também com o RP, que é o WK Radar, mas com outras plataformas, com outras interfaces que estão ali na interação com o cliente final, com o mercado também. Então, essa assistente virtual vai ser o ponto de apoio para os nossos clientes e para o mercado, para diferentes pontos de contato com as soluções e com a WK. Como é que é o nome da assistente? Mickey. Os gincaneiros vão adorar. Não é essa, Mickey. Vou explicar. Eu ia perguntar isso, onde é que veio o nome? Tá, então vamos lá. O nome surgiu de uma homenagem a Maria Inês Kesk. Agora que é a esposa do Werner Kesk. Boa. Tá? A Inês, que assim a gente chama ela, na WK, lá na década de 90, ninguém sabia, mas ela era a responsável por desenhar a jornada do usuário e as telas dos produtos WK. Caramba! Ela era a nossa UX, quando nem existia esse papel termo, lá atrás. Né? E na época, por ser mulher no setor de tecnologia, né, não tinha tanta aceitação assim. A gente sabe que as mulheres hoje, infelizmente, até hoje, sofrem, né, com preconceito no mercado de trabalho, ainda mais na área de tecnologia, né? Então, naquela época, ela ficou muito nos bastidores. Mas ela que desenhou, cara, assim, pixel por pixel. Tem na WK lá os documentos, papéis quadriculados, lá ela desenhando não só as telas, mas a experiência do usuário. O que acontece quando abre uma tela, o que aparece embaixo, do lado, etc. Tudo na mão.
Tudo na mão. Não existia o Figma nem o XD, né? Não, tudo no papel, lápis e borracha, cara. Que legal, né? Que massa que tá guardado essa história. E esse foi, inclusive, um dos pontos que levou a WK a receber premiação. Pela experiência, a WK criou um sistema em DOS com janelas sobrepostas, quando o cliente, o usuário, na época, conseguia abrir várias janelas ao mesmo tempo, sem perder o que estava embaixo. E ela se preocupava em posicionar a janela que abria sobreposta num ponto que não escondesse a informação da tela de baixo, que era essencial para usar na tela de cima. Cara, isso é UX na veia, né? Lógico. Exatamente. UX na veia. Sensacional. E aí a gente fez uma atividade interativa lá dentro do WK, envolvendo algumas áreas, algumas pessoas, para coletar ideias para batizar nosso assistente virtual. E aí veio a sugestão da Miki, e aí numa próxima etapa as pessoas defenderam o porquê das suas ideias, e aí fizemos votações e Miki ganhou disparado. Caramba, que legal. Né? Como assistente virtual, Miki significa Multiple Interface Knowledge. Ok. Então, que é esse ponto múltiplo de contato que as pessoas vão ter para interagir com a WK e com os nossos produtos para resolver equações do seu dia a dia, utilizando a inteligência artificial. Que legal. Então, a gente fez esse pré-lançamento lá no evento, já demonstrando lá um protótipo funcional lá de interação da inteligência artificial com números de um determinado relatório, de um card, etc., e trazendo insights, né, e permitindo algumas interações. E agora a gente, né, leva isso para o mercado ainda esse ano, né, ainda numa versão beta, free para os nossos clientes, para experimentarem os usos. E a gente vai expandir isso daí para diversos outros pontos de contato, né? Já está nos nossos projetos. Cara, eu fico pensando assim, né, falando de marcos históricos e tudo mais, assim, o que a WK passou naquele momento de instabilidade econômica do Brasil, né? Aquele negócio do... tudo, né? Tudo, né? Exato, em tudo, pô, tá todos os momentos. Tudo. Né, aquela questão da hiperinflação, mudança de moeda, né, cara? De cruzeiro para cruzado, para real, para... Meu Deus, a época da hiperinflação, ela foi boa para quem tinha software aplicativo na época, porque não conseguia fazer as atualizações de correção monetária, principalmente do ativo imobilizado, que tinha lá depreciação e atualização, loucura, etc. Né? E até hoje existem funções em relação a isso dentro dos produtos que vieram lá daquela época. Cara. Porque tem cliente nosso com mais de 30 anos de história com WK. Poxa. E inclusive, né, tem a possibilidade desses clientes com mais de 30 anos ter registro dentro do nosso software com mais de 30 anos, embora ele tenha mudado o software, né? Porque o software mudou. Sim. Então, pode ter ativo imobilizado cadastrado lá hoje, ainda com um cliente de 30 anos. De 30 anos atrás. Assim. Caramba, que legal isso aqui. E aí tinha funções lá naquela época dessas... essas loucuras, né, do Brasil. Todas no Brasil aí. E é recente isso, né? A gente para pensar, 30 anos é recente. Total. Sim, exatamente. É uma loucura. Exatamente. E aí, cara, uma outra situação de loucura que eu penso, assim, é tu, né? Porque tu falou ali que o seu Werner vinha com o Drive lá para vocês testarem, tal. E hoje, né, obviamente não existe mais. Então, o mais legal é tu ter pessoas na empresa, na equipe, que passaram por esse período, digamos, mais underground, assim, né, cara? Mais raiz, né? É muito legal isso, porque, pô, talvez ali os novos desenvolvedores olham pra ti, pô, o cara passou por isso, né? Então tu tens, inclusive, até mais respeito, assim, né, cara? Porque tu passou por essa fase mais old school, assim, né, cara? Meu, é muito legal. Sim, mas lá na WK tem desenvolvedores com 25 anos de casa. Meu, cara. É um desenvolvedores, bom ponto, cara. Isso. O que faz as pessoas ficarem? Porque a gente está num mundo atual onde os programadores e os profissionais, eles vão mudando, principalmente na área de tecnologia, né? Eles vão mudando de empresa quase como se trocasse de roupa. Às vezes chega currículo para a gente avaliar, o cara passou 3 meses numa empresa, 2 em outra, 3 em outra. E a gente vê outros profissionais, normalmente mais antigos, que eles têm essa longevidade maior dentro de empresa. Na tua visão, qual que é o segredo do WK de fazer isso acontecer? Cara, eu atribuo isso assim à lealdade da WK com as pessoas, o respeito dela com as pessoas, sabe? E a oportunidade que a WK sempre deu para as pessoas que estão ali a se desenvolver,
a inovar, sabe, a conquistar o seu espaço. Legal. E valorizando isso, claro, né? E lógico que isso leva uma parte da responsabilidade para as pessoas também, não só para a empresa, né? As pessoas precisam ter atitude e da mesma forma também respeitar a empresa, o seu empregador, né? E em muitos casos isso deu muito match. Então tem pessoas lá dentro da WK que estão há mais de 20 anos, tem desenvolvedor com desenvolvedores no plural com mais de 20 anos de WK e obviamente são os caras mais respeitados lá, né, que conhecem cada canto da nossa tecnologia e a gente deve muito a eles também. E nós somos, né, eu digo nós no papel de liderança, somos leais a essas pessoas, a respeitamos e eles também a nós. Então é uma troca perfeita. E tem também muitos profissionais com 1 ano de casa, com 2 anos de casa, porque foram contratados mais recente. Claro, tem um mix muito grande. Eu sempre digo que a gente tem uma diversidade riquíssima ali. Porque tem a experiência dos mais antigos, que nos ajudam a dar as direções e a fazer com que que os mais novos, aliás, evitem a cometer erros que já foram cometidos por eles. E os novos que estão vindo aí e que trazem novas ideias, novas proposições. E esses novos têm de várias formas. Tem os novos que são novos de carreira, que estão com 2, 3 anos de carreira e começaram na WK, ou com 2, 3 anos de carreira, mas começaram há 5. E tem os que estão há 2, 3 anos na WK, mas têm 20 anos de carreira na área. Então, esse mix de experiências entre os WK 15, 20 anos e esse pessoal que vem de fora e faz essa sinergia acontecer é sensacional. Né? Isso é o que impulsiona a gente todos os dias. Eu acho que, resumindo, isso é uma questão de regra clara, né? Se as pessoas sabem que naquela empresa o que funciona é a meritocracia e a empresa vai reconhecer isso, elas vão também fazer por onde. E da mesma forma a empresa só vai fazer, né, por meritocracia e tal, porque sabem que ali é um ambiente propício para que as pessoas possam desempenhar e fazer uma alta performance e mostrar o seu talento. E claro, né, isso aí tudo, mas eu sempre costumo dizer isso. Sempre tem que ter uma fórmula ali, cara, um componente dessa fórmula que é o tempo. Não adianta tu entrar hoje e amanhã já querer ser diretor. Cara, existe uma caminhada que ela é natural, né? Então, assim, não adianta, gente, vocês, principalmente aí, né, falando para as novas gerações, né, que elas têm uma ansiedade muito grande aí em querer crescer e tudo mais, em revolucionar o mundo. Mas você precisa de um fator muito importante que é essa paciência, né? Então você precisa trabalhar bastante. A vida ela não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona, né? Então quando você chegar lá e tiver feito, pô, mas eu faço tudo certo, olha só, tudo que eu já entreguei e tal, da última semana, claro, porque tu entrou na última semana. Não, cara, faça isso aí por 1, 2 anos, as coisas vão começar a aparecer para ti como oportunidade. E com consistência, né? Com certeza. Não é uma montanha-russa, né? Com certeza. Não pode ser uma montanha-russa. É bem isso, cara. Você falou tudo. E o legal é ver, e é fácil reconhecer isso na WK pelas próprias pessoas que estão à frente da WK hoje, né? Não são as pessoas que fundaram a WK. A gente tem Tomilin, começou lá embaixo como no teste, foi subindo, e hoje está como um dos principais diretores da WK, né? Exato. Então é legal reconhecer essa meritocracia, como tu chamou. Exatamente. Cara, a gente já está indo para o final, então já vamos pensar nas últimas perguntas aí. Cara, eu ainda tenho uma última pergunta. Eu vou fazer 2 perguntas aí finais. A primeira é o seguinte, cara, a gente veio num boom aí, porque já que o produto principal da WK é o ERP, a gente vem num boom aí de ERPs por SaaS, né? Então, primeiro, né, no caso, são 2 perguntas em uma, né? Se vocês trabalham em alguma solução de compra via SaaS, né? E a questão se isso influenciou, digamos assim, no faturamento, nas vendas da WK, né? Se esses tipos de ERP online prejudicaram de alguma forma ou se isso aí não tem nada a ver a um outro público. É bem difícil de medir, mas algum impacto tem, claro, porque de 10 anos para cá as opções de ERP no mercado se multiplicaram. Porém, cada um no seu quadrado, né?
cada um com o seu público-alvo, onde atende melhor. Inclusive, isso serve para a WK. Né? O nosso melhor mercado-alvo são as pequenas e médias, são aquelas empresas que faturam ali de 10 a 100 milhões, mas a gente tem clientes que faturam bis, né? E que usam o nosso RP ponta a ponta, não é só a contabilidade. Porque quando a gente olha só para o módulo de contabilidade, ele é aplicável a qualquer empresa de qualquer porte, né? Mas, sem dúvida, esses RPs menores, SaaS, né? Embora o WK também tenha uma modalidade SaaS, mas esses menores, esses novos entrantes, pegaram uma fatia importante do mercado, sim. Que lá no passado, quando não havia opção, essas empresas ou ficavam no Excel, né? Ou quando elas conseguiam algum fôlego, algum dinheiro, elas eram obrigadas a contratar WK ou algum outro RP maior. Hoje já tem a opção do SaaS, inclusive de alguns que se posicionam como RP, mas são bem menos que isso, né? São uma emissão de nota fiscal e emissão de boleto. Né? Não daria para receber o status de RP ainda, mas acabam sendo colocados como RP. Outros não, outros estão maiores, estão crescendo, são SaaS também, e claro que estão pegando uma parte do mercado, sim, né? Sem dúvida. O quanto isso impacta no nosso avanço no mercado é muito difícil dizer, né? Talvez a gente teria crescido ainda mais do que a gente cresceu nos últimos 5 anos, que nos últimos 4 a gente mais do que dobrou o faturamento bruto e de MRR, né? Foi um crescimento muito grande, considerando uma empresa que há 4 anos atrás já tinha 36 anos de idade, né? Com milhares de clientes, com uma receita recorrente já muito consolidada, a gente mais que dobrou isso, então foi um crescimento muito forte. Se não tivesse esses players, a gente teria crescido mais? Talvez sim, né? Talvez não, porque aí também depende da tua estratégia de negócio, dos tickets que você está atuando, mas a gente tem cliente de todos os tickets. Tem o cliente lá com um ticket equivalente a esses RPs muito pequenos e tem clientes com tickets que é digno de... Mas tipo assim, digamos que lá nas reuniões, né, do comercial que eventualmente tu participa, ou mesmo que os coordenadores, gerentes, né, te reportam isso naquela, né, nas famosas reuniões aí, né, de reportes e tal. Eles escutam isso com frequência, do tipo, cara, não fechei com a WK porque fechei com online e tal. Com muita frequência não, mas acontece. Tá. Mas e aí a gente visualiza muito claramente o porquê disso, né? Porque era uma empresa muito pequena, que ela está saindo do bloquinho do Excel, indo para o primeiro sistema, né? Ela tem uma necessidade muito simplificada, que o nosso produto acaba sendo muito robusto para aquilo. Embora a gente consiga fazer uma entrega rápida, simplificada também, né? A gente implanta muito rápido o nosso ERP. A gente acabou de apresentar, dentre os vários cases lá do nosso evento do Conexão, né? Uma indústria prestadora de serviço lá de Minas, que tem uma atuação em mais de 40 países. Caramba. E a unidade no Brasil, lá fora é tudo aquele mais conhecido do mercado. Aqui no Brasil é WK, né? Com um projeto mais de 15 módulos, onde foi implantado em 6 meses. Caramba. E após esses 6 meses, a gente implantou folha de pagamento em 21 dias. Caramba. E o CEO dessa empresa ficou de boca aberta, porque ele já passou por projetos de implantação dos mais conhecidos do mercado e que não termina nunca. Entende? E mais, na primeira reunião mundial de reportes, que é mensal, ele foi a única unidade do mundo a apresentar todas as peças contábeis e de prestação de contas nos prazos e em todas as línguas necessárias. O CEO do grupo, que é lá da Finlândia, na hora, ao ver aquela apresentação do CEO aqui da unidade brasileira, perguntou: qual sistema vocês estão usando? Não é possível isso. Ele queria levar o WK para o mundo inteiro. Ele tem que falar, esses são só 2 letras, né? WK. Ele disse, mas que sistema é esse? WK. E isso não é uma exceção, tá? Na nossa carteira de clientes. É um case que foi mostrado aqui no evento e a gente tem vários outros clientes assim. Então a gente tem uma capacidade de atender tanto o pequeno
quanto o grande, de maneira muito diversificada e de maneira rápida, como foi esse projeto agora, aí que... Pois é, fantástico, mas agora tu já puxou mais uma situação que a gente precisa perguntar, né, cara? Internacionalização, isso é ventilado na WK? Como é que tá? Ainda não. Certo. Ainda não. Embora esse cliente falou que quero WK no mundo inteiro. Mas não é só a questão da língua do menu botar em inglês. Coisa, né? É muita coisa. Tem a própria questão de cultura, né? Tem a própria questão de tributação dos países. Né? A legislação, cara, então não é assim só converter menus e help. Traduzir, né? Translate ali. Eu vou pegar a tua pergunta e fazer a minha pergunta também. Boa. Qual que são os próximos passos para a WK? Boa. O que tem nos próximos 5 anos? Tu pode dar de spoiler pra gente? Cara, a gente está numa jornada bastante forte de transformação do nosso produto em plataforma, né? Como eu falei um pouquinho lá no início, né? O ERP está lá no centro de tudo. E sobre ele orbitam serviços e tecnologias adicionais para empoderar os nossos clientes nas suas especificidades. Dentre essas estão tecnologias da própria WK, produtos adicionais da própria WK e de parceiros que a gente está trazendo para dentro. E junto com isso, nessa jornada aí, tem um trabalho hérculo de migrar o nosso ERP, que hoje ainda tem tecnologias cliente-servidor, telas padrão Windows, para interface web. Então, a gente está nessa jornada muito forte. A gente já está concluindo uma primeira etapa muito importante sobre isso, né, que é relacionado à maneira como o nosso usuário lá interage com o ERP, né, por meio de cards, indicadores, alertas, call to actions que a gente tem implementado no ERP, a própria inteligência artificial que vai entrar agora. E essa próxima etapa eu não gosto que a gente utilize lá dentro a palavra converter, porque não é isso. A gente não vai converter tela da tecnologia atual para a web. Não. Migrar, é repensar o produto para uma experiência nova web. Então, isso é a nossa pauta principal hoje lá, né? Partir para essa jornada de migração da tecnologia e, junto com isso, fortalecer esse ecossistema de soluções para os nossos clientes poderem, por meio do próprio sistema que eles interagem no dia a dia para cumprir suas atividades, eles terem acesso a produtos e serviços e fazer contratações de produtos e serviços adicionais de uma maneira totalmente digital, com o menor atrito possível e complementar as atividades de negócio do cliente lá dentro. Legal. Sensacional. E agora a gente precisa representar o Rodrigo aqui, cara, porque ele já tem uma pergunta clássica no Blumentech, né, cara? Então, já que ele não está aqui na bancada com a gente, mas com certeza está assistindo a gente, então mandar já um abraço pro Rodrigo, né? Ele gosta sempre da questão de contratação, né? Então, assim, tu ainda faz contratação? Participo. Tu participa. Então, o que é, né? Quais são aí as soft skills, hard skills que tu percebe, que tu tem para ti, que é muito importante hoje num colaborador de gerência, de coordenação aí, né? Que vai te dar esse suporte aí na tua gestão? Cara, o capital humano, né? As competências humanas, elas se sobressaem em relação, para mim, assim, a quase qualquer competência técnica, que, claro, são importantes, né? A competência técnica que, de repente, precisa ser incrementada num determinado profissional, a gente consegue, de uma maneira, desenvolver isso sem tantas dificuldades, desde que a pessoa tenha a competência humana necessária, principal, que é atitude, interesse. Lá dentro da WK a gente valoriza muito respeito às pessoas, né? Colaboração. Então, não tem uma fórmula mágica, mas você consegue perceber coisas assim ao longo das interações com os candidatos. Eu me envolvo naquelas que estão relacionadas à camada de gestão e liderança, as posições, né, que vão lidar mais diretamente comigo, né? E a gente busca conhecer o candidato em relação não só à sua história profissional, porque isso a gente pode ler no LinkedIn, né? Mas sim sobre a sua vida pessoal, o seu cotidiano, né? Para conseguir, a partir dali, entender como que a pessoa lida com desafios, com atividade colaborativa, seu nível de atitude, de interesse,
né, o nível de pensamento que essas pessoas têm em relação a abordar questões mais desafiadoras. É por aí, né? Não é nada fácil, mas o que eu entendo que a gente deve utilizar no nosso dia a dia é gastar bastante tempo para contratar bem e também demitir rápido quando for necessário demitir. E falar em contratação e demissão, né, existe aquela famosa frase, né, que as pessoas elas são contratadas pela parte técnica e são demitidas pelo comportamento. Isso. Daí aqui já tem uma reforma disso, né? Já estão sendo contratadas pelo comportamento, né? E continuam sendo demitidas pelo comportamento. Embora seja bastante difícil de você medir o comportamento, mesmo tendo ferramentas para isso e tal, mas o dia a dia é o que conta, né? O dia a dia é o que demonstra realmente como que a pessoa é, né? Em relação porque ela não vai conseguir ser diferente por muito tempo, né? Ela pode colocar uma máscara ali, ser todo bonzinho, né? Mas no dia a dia ela vai mostrar isso de forma rápida e ela vai sinalizar isso. E aí por isso da questão da demissão rápida mesmo, né? Então não é sustentável isso, né? Não é sustentável, exatamente. Show de bola? Muito bem. Fechou. Temos um episódio então, né? Mais um, né, cara? Mais um. Que fantástico, cara. Então agradecer muito, cara, a Tomelin aí, desejar muito sucesso pra tua carreira, mas também, né, pra todo mundo lá. Manda um abraço do Blumentech, da Premier Soft lá para todo mundo. Com certeza. E muito sucesso, obviamente, para a WK, né, cara? Vida longa aí, mais 40 anos aí pela frente, cara. Em janeiro a gente completa 40 e vamos rumo aos próximos 40. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo, da mesma forma para vocês, muito sucesso para a Premier, para o Blumentech, enfim, para vocês, para a carreira profissional de vocês, para a internacionalização da Premier Soft, que eu tenho certeza que já está um sucesso. E vamos junto, né? Seguindo aí nessa trajetória que eu acho que tem bastante coisa boa aí pra gente celebrar ainda. Maravilha. Muito obrigado, Cantore, por me receber aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui. Tamo junto, venha mais vezes. Daqui a pouco tem mais um. Pra quem tá assistindo o próximo episódio, tá encerrando esse, no próximo episódio aí você já vai ver, vai estar o JP aqui novamente pra gente falar aí da GovBR, né? E antes realmente de me despedir de vocês, quero que vocês aí se inscrevam no nosso canal, né, no Blumencast. Então todos os episódios tem uma playlist lá criada do Blumentech. É um podcast dentro aí do Blumencast. E então se inscrevam, comentem o que você achou, né? Pode agregar ainda mais ao nosso papo. Curta, comente, compartilhe, que é muito importante também, né? Mande aí, a gente falou sobre inspiração, sobre carreira, sobre tecnologia, sobre novas tecnologias também. Olha só quantos assuntos legais e a gente está falando aqui, ó, da nossa terrinha, né, cara, de Blumenau. E olha só quanto conteúdo bacana de valor que você pode aí compartilhar para os seus amigos, para os seus familiares, enfim, para quem tem interesse em saber mais sobre tecnologia, né, das empresas aqui que são referências no Brasil e no mundo, né? A gente acabou de ter um baita feedback aqui, né? Internacional de uma empresa aqui da cidade de Blumenau, tá? Redes sociais da WK, tu lembra qual que é? WK Sistemas. WK Sistemas, @PremierSoft. @PremierSoft. Estamos contratando, se você quer vir trabalhar numa empresa de tecnologia, entra lá no Venture Hero, a gente está com 20 e poucas vagas em aberto. Nossa, então, entra lá, escolhe a vaga que mais se encaixa, manda o currículo para cá que tem muita coisa boa. Maravilha, cara. E aí você vai ter todos os benefícios de ser um Hero, inclusive aí cafezinho da Dona Zane, que daqui a pouquinho acabando aqui eu vou pegar tá? Porque nessas vezes que eu vou gravar o Blumentech aqui, eu acabo sendo uma espécie de Hero também. Eu tenho as minhas vantagens, os meus benefícios. E siga então, né, o @Blumencast, porque lá também você vai ter muitas informações. Os teasers do Blumentech rodam lá pelo Instagram do Blumencast. História da cidade de Blumenau, curiosidades, enfim, muita coisa bacana do que está acontecendo aqui de melhor na cidade de Blumenau. Grande abraço para vocês, até o próximo episódio e tchau! Valeu!